Bom, pessoal, vamos revisar aqui as propriedades das potências para que possa facilitar a simplificação de expressões nas videoaulas seguintes. Então vamos lá. Multiplicação de bases iguais. Na multiplicação de bases iguais, o que acontece? Você repete a base e soma os expoentes. Vamos lá. Então, se eu tenho A elevado a N vezes A elevado a M, isso aqui é exatamente A elevado a N mais M. Ou seja, se o A se repete N vezes A se repetindo M vezes, então o total de vezes que A se repete é N mais M. Exemplo: se você tem 2 ao cubo vezes 2 elevado a 5, nós temos aqui exatamente 2 elevado a 3 mais 5, que é igual a 2 elevado a 8. Essa propriedade é direta da definição de potência. Veja, 2 se repete 3 vezes, 2 se repete 5 vezes, é uma multiplicação só, então 2 se repete um total de 8 vezes. Então, A elevado a N vezes A elevado a M é exatamente A elevado a N mais M. Em outras palavras, multiplicação de bases iguais, você repete a base e soma os expoentes. Para expoente negativo, vale a mesma propriedade. Por exemplo, se eu tenho 3 elevado a menos 5 vezes 3 elevado a 2, isso aqui é a multiplicação de bases iguais. Você repete a base e soma os expoentes, ou seja, menos 5 mais 2, que equivale 3 elevado a menos 5 mais 2, menos 3. A outra propriedade é a divisão de bases iguais. Então, a revisão bem rápida. Em divisão de bases iguais, o que acontece? Repete a base e subtrai os expoentes. Vamos lá. Se eu tenho A elevado a N dividido por A elevado a M, o que ocorre? Representar a divisão na forma de uma única potência, de bases iguais, então acontece A elevado a N menos M. Exemplo: se eu tenho 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 2, isso aqui resulta em 5 elevado a 7 tira 2, 5. Uma forma de você ver que esta propriedade é direta da definição de potência, escreva essa divisão da seguinte forma, na forma de fração: 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 2. Mesma coisa. Então fica 5 elevado a 7, quer dizer que o 5 se repete 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 5 elevado a 2 quer dizer que o 5 se repete 2 vezes. Então, por que eu tenho que subtrair na divisão de bases iguais? Porque os 5 que estão embaixo vão se cortar com os que estão em cima. Ou seja, 5 se corta com 5, 5 se corta com 5. Ou seja, eu posso usar aqui a lei dos cortes. Então, o que foi que restou? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 5 fatores iguais, que equivale a 5 elevado à quinta potência. Tá certo? Então, sempre que você tiver divisão de bases iguais, isso, bases iguais, não pode ser base diferente, você repete a base e subtrai os expoentes. Outra propriedade que nós vamos utilizar muito: potência de uma potência. Veja, definição: se eu tenho A elevado a N que é elevado a M, ou seja, eu tenho uma potência elevada a outra potência. Definição:
repete a base e multiplica os expoentes, ou seja, n vezes m. Exemplo, eu tenho 2 elevado a 3, que é elevado a 4. Isso aqui corresponde a exatamente 2 elevado a 3 vezes 4, que é igual a 2 elevado a 3 vezes 4, 12. Veja que isso aqui também é direto da definição de potência. Veja, aqui dentro o 2 se repete 3 vezes. E esse 2 se repete 3 vezes, vai se repetir 4 vezes, ou seja, 4 grupos de 3 fatores 2, que é exatamente 12 fatores. Então, reforçando, multiplicação, aliás, potência, potência, repete a base e multiplica os expoentes. Potência de um produto. Definição, digamos que eu tenho A vezes B vezes C elevado a N. Isso aqui equivale a A elevado a N vezes B elevado a N vezes C elevado a N. Ou seja, o expoente pertence a cada fator. Exemplo, digamos que eu tenha 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 4. Isto aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4 vezes 5 elevado a 4. Então, pessoal, essas 4 potências dá para nós resolver muita coisa em simplificações de expressões em que aparece potência. Então, isso aqui é uma breve revisão dessas propriedades, mas elas vão aparecer várias vezes nas questões seguintes que nós vamos resolver. Então, até a próxima videoaula.